De latim, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro sola, o sola gratia, somente a graça. Aliás, não foi à toa que cantamos essa música, a maravilhosa graça agora. A graça em grego é charis, a palavra charis é o que aparece no Novo Testamento, porque gratia é latim, a Bíblia não foi escrita em latim, a Bíblia foi escrita em grego. Então lá está, charis é a raiz da palavra caridade, significa a graça. Isso para nós é fácil de entender quando você eu quero alguma coisa de graça. Quando você tem alguma coisa de graça, é que você recebe algo pelo qual você não pagou, alguma coisa que você não fez por onde merecer. E é exatamente isso que significa a graça de Deus. Deus, quando a palavra de Deus nos diz que Ele nos dá graça, significa que Ele nos está dando alguma coisa pelo qual nós não fizemos por merecer. O nosso merecimento, por melhor que a gente pudesse se esforçar, não compensa ou não chega aos pés daquilo que Deus faz por nós. Mas quando os 5 solas lá proposto pela reforma evangélica, reforma protestante, eu prefiro a palavra reforma e não protesto, mas ele queria dizer, era uma crítica que a igreja daquela época estava vendendo salvação. Você comprava o perdão dos seus pecados e comprava a entrada no céu, por antecipação. Assim, olha, eu sei que Deus pode perdoar meus pecados, então eu vejo simplesmente me arrepender e confessar os meus pecados, eu pago e eu recebo um papel escrito por uma autoridade eclesiástica, assim, olha, os seus pecados estão pagos por tanto tempo, ou então estão pagos pela vida toda, seu lugar no céu está garantido. Se desse muito dinheiro, o lugar no céu já estava garantido. E isso era um absurdo, porque não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Isso era uma invenção humana para tomar dinheiro daquelas pessoas interessadas em achar que pudessem manipular a divindade. Quando Lutero propôs que, na verdade, somente a graça, ele estava dizendo que somente Deus pode nos dar isso, nós não podemos comprar. Por que eu vou oferecer dinheiro? Deus é o dono de toda a prata e todo o ouro. Hoje em dia, algumas pessoas de forma mística acendem uma vela para Deus, achando que com isso estão agradando Deus. Ele fez o sol. O que você vai oferecer uma vela? Algumas pessoas oferecem um copo d'água para quem fez o mar. Não tem sentido algum. É mais ou menos comparado assim, o que eu posso fazer para Deus de bom para merecer a graça dele? Nada. Ele já é dono de tudo. Por isso é que se chama graça, porque Ele nos dá a bênção, mesmo que a gente não tenha feito nada por onde merecer. Ele nos dá a salvação através de Jesus, pela fé em Jesus, sem que isso tenha merecimento próprio. Não foi algo que eu fiz que fez o merecimento, foi algo que Jesus fez por mim. E é sobre isso que eu preciso saber de fé, aceitar o que Jesus fez por mim, aceitar o seu senhorio na minha vida, e então receber o dom da vida eterna de graça. Essa é a graça que está mencionado lá. Mas hoje eu quero falar algo mais, porque a Bíblia não fala somente dessa graça. A graça de Deus é maior do que isso, porque senão eu poderia cair no seguinte problema: olha, a graça de Deus garante lugar no céu, por enquanto aqui você fica só no meio do inferno, o negócio está ruim pra caramba, mas fica tranquilo, porque quando você morrer você vai estar no céu, porque a graça de Deus já comprou o lugar no céu. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a graça começa hoje, agora, para todo aquele que tem Jesus em sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 a 10. Eu não preciso achar que a graça de Deus, ela vai me abençoar o dia que eu morrer e vai abrir as portas do céu para mim. Isso é verdade, mas não é só isso, é muito mais do que isso. 2 Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 7 a 10. É um texto bastante conhecido. Todos abriram, amém? Vamos ler então? E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso,
3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o Espírito de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E que o Senhor possa abençoar essa palavra em nosso coração, amém? Nós vamos orar agora pedindo a bênção de Deus por essa mensagem. Eu queria perguntar: alguém gostaria de colocar um pedido de oração para que nós orássemos juntos como igreja? Nós temos orado sempre pelo nosso país, isso é uma coisa que a gente deve continuar orando. Passamos por momentos muito importantes de definição, viemos numa estrada de trevas e agora nós queremos ir para a luz, e para isso nós temos que orar para que Deus nos abençoe. Alguém tem algum pedido? Vamos orar como igreja então, invocando a presença de Deus para nós nessa hora. Pai, a Tua palavra foi lida e nós te pedimos, clamamos a Ti para que Tu demonstres a Tua presença entre nós, que o Teu Espírito encontre liberdade em nosso coração para falar aquilo que Tu queres, para falar a Tua vontade em nosso coração. Abençoa-nos como igreja, abençoa-nos como povo Teu, Senhor, que o Teu povo possa fazer aquilo que a Tua palavra nos diz, que se nós nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, Tu sararias a nossa terra. Ó Deus, nós clamamos a Ti, vem, ó Pai, ser propício a nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa este momento, que a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração e que saímos daqui mais parecidos com Jesus quando entramos. É em nome dele que oramos. Amém. Eu não sei quantos conhecem esse texto, mas ele é bem conhecido. É conhecido como espinho na carne. Nós estamos falando de um homem que foi o principal apóstolo, ele plantou praticamente todas as igrejas do Novo Testamento, e foi um grande apóstolo, escreveu mais da metade do Novo Testamento, e alguém poderia dizer: não, esse cara olha, diante de Deus ele é uma bênção, ele é um oficial superior, ele está lá no topo, é daqueles que gozam da presença de Deus, nada demais vai acontecer a ele. Errado. Olha o que ele disse aqui. Ele disse que ele tinha um problema, e não era um problema pequeno, era um problema que já estava há muito tempo, estava incomodando muito, e ele disse: eu tenho um espinho na carne. Quem já pegou um espinho sabe como é que esse negócio dói, né? Principalmente na ponta dos dedos, dói a peça. Esse eu tenho um espinho, e esse espinho está me doendo faz tempo. O que faz com isso? Ora. Mas ele orou 3 vezes. E o que Deus respondeu? A minha graça te basta. Muito interessante. Primeiro que a gente tem que pensar aqui, que espinho seria esse? Existem 3 opções possíveis para que espinho seria esse. O primeiro, que algumas pessoas dizem, é uma doença. Ele teria alguma doença no seu corpo, que, como toda doença, incomoda, e estava incomodando ele no ministério, e ele estava pedindo a Deus que o curasse, tirasse aquela enfermidade, tirasse aquele problema físico que ele possivelmente tivesse. Isso é uma das hipóteses. A outra hipótese é que ele devesse ter algum tipo de tentação, algo que estava prejudicando a vida dele no ministério, ou na vida normal dele, se bem que a vida dele era só ministério a essas alturas, e algo da sua personalidade, algo da sua fraqueza humana o estava tentando, e isso estava prejudicando o ministério. Ele estava pedindo a Deus que tirasse essa tentação da vida dele. E uma terceira hipótese: esse espinho era uma pessoa que estava perseguindo ele, um inimigo pessoal de Paulo. Eu particularmente prefiro a última hipótese. Eu acho que o espinho na carne era uma pessoa. Para quem já conhece, quando você tem alguém que realmente, por algum motivo que ele é seu inimigo, você sabe que espinho significa isso, porque ele te persegue e incomoda. E o apóstolo Paulo estava pedindo para que Deus removesse esse espinho. E nós estamos acostumados a ouvir isso: olha, quando a gente faz uma oração, Deus responde sim, Deus responde não, ou Deus responde espera. Essa resposta foi um pouco diferente. Na verdade, Deus disse não, mas ele disse alguma coisa a mais do que não. Ele disse sim: você não precisa, porque você já tem algo muito maior. Eu não vou remover o espinho, porque eu tenho algo mais na sua vida.
graça, e essa graça que eu te dei é suficiente. Ele não disse assim: olha, a graça que eu vou te dar, quando você morrer, você vai ser recompensado por esse sofrimento que você está passando agora. Não foi isso que foi dito. A graça que você já tem, que você recebeu, já está agora, no presente, ela é transbordante, ela é suficiente para que você passe por esse processo sem precisar da intervenção que você está pedindo. E isso é muito sério. A gente precisa entender melhor isso. Como que pode Deus permitir que você passe por problemas? Ora, porque a graça de Deus vai nos permitir isso. Há um tempo atrás tinha um anúncio na televisão, acho que já passou tanto tempo que ninguém nem mais vê. Mas era interessante porque a pessoa dizia assim: se você está doente, você procura um médico. Se você está com problemas na justiça, você procura um advogado. Se você está com problemas de limpeza, você deve procurar uma lavadeira ou alguém que entenda de produtos de limpeza. Lógico que era uma propaganda de produtos de limpeza. Mas usando esse raciocínio, você pode aplicar perfeitamente a Deus. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. E se Ele conhece todas as coisas, é a Ele que eu tenho que recorrer para entender o que está acontecendo. E aí Ele chega e diz assim: não, mas eu já te dei algo melhor. Deus me deu algo melhor. Sim, a minha graça. Jesus contou uma parábola que nós chamamos a parábola do credor incompassivo. Jesus contou isso em mais de um evangelho. Disse o seguinte: olha, tinha um sujeito que ele devia um dinheiro enorme para um sujeito muito rico. E aí ele não tinha como pagar, porque era muito dinheiro. Aí o indivíduo chama ele, o dono, o credor, diz assim: olha, eu resolvi perdoar a sua dívida. Tá bom, ficou todo feliz. Quem não vai ficar feliz por ter a dívida perdoada? Aí ele sai e encontra uma pessoa que também devia dinheiro para ele, só que era um dinheirinho desse tamanhozinho assim, na proporção de 1 para 100 ou mais, a menos no caso, menos de 1 para 100, 1 centésimo. Aí o cara chega e pergunta assim: olha, você pode me perdoar a dívida? Já tinha sido perdoado 100. Aí o cara deve 1. Aí disse: não vou te perdoar não, vou mandar você para a cadeia. Aí o credor chega e diz: cara, eu acabei de perdoar 100 e você não consegue perdoar 1? Essa é a natureza humana. Nós temos um problema. Deus já nos deu 100 soluções, mas eu queria que aquele problema espinho na carne. Assim, mas eu já te dei 100, a minha graça te basta. Isso faz assim: mas vem cá, Deus me abençoou. Por que eu vou achar que eu sou agora sofrendo porque eu tenho um problema, quando a bênção que Deus já me deu de graça é muito maior do que o problema que eu estou passando? Essa foi a palavra que ele recebeu. De uma certa, a gente vai ver mais coisas, mas isso é a palavra só. Eu já te dei um monte de coisa. Você não deveria estar reclamando disso. Existe outro texto que recentemente eu até mencionei aqui, de 2 Crônicas, no capítulo 25, 9, quando o rei Amazias ele vai para uma guerra e ele tinha contratado o exército que Deus não abençoava. Ele disse: olha, não leva essa gente com você não, porque você não vai ganhar essa batalha com essa gente, você vai ganhar a batalha pelo meu poder. Ele disse: mas eu já paguei um dinheiro fabuloso para essa gente. O profeta diz para ele o seguinte: muito mais do que isso tem para te dar o Senhor. A gente tem que pensar nisso. Quando você estiver passando por um problema, se tiver um espinho na carne, lembra que muito mais do que isso tem para te dar o Senhor. Muito mais bênção do que o espinho ele tem para te dar. Era exatamente isso que Paulo recebeu como resposta. Só que ele fala um pouco mais. Ele disse que ele sabia a causa desse problema. Ele diz o seguinte: foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Então havia uma razão. Ele estava vivendo uma vida tão abençoada que isso poderia levá-lo a ficar soberbo. Ele disse: olha, para evitar isso, apareceu um problema. E era um problemão, era um espinho na carne. Ora, nós sabemos que todos nós passamos por vários tipos de problema, muitos tipos de problema. Alguns são consequência direta dos nossos pecados. A gente faz e depois sofre as consequências. Esse a gente não devia chamar de espinho na carne, porque fomos nós mesmo que pusemos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz: olha, não se engane, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você plantou, você vai colher. Você fez uma coisa que não devia, cometeu um pecado, isso aí vai ter consequência na sua vida. Isso não é espinho na carne, é consequência do seu pecado.
no caso de Paulo aqui, ele disse: olha, eu sei o motivo pelo qual isso chegou à minha vida, mas eu sei também a procedência. Mensageiro de Satanás. Aquilo não veio por acaso. A palavra mensageiro aqui, ângelos, que é a tradução de anjo. Um anjo do diabo que estava fazendo isso para ele. Por isso que eu acho que ele está se referindo a uma pessoa, porque ele se refere a um anjo de Satanás. Ele está se referindo a uma pessoa que ele compara a um demônio. Devia ser uma pessoa bem chata mesmo. Ele estava implicando com aquela pessoa, assim: olha, eu tenho espinho na carne, esse cara é um demônio, ele é um anjo de Satanás, ele veio para me perturbar. Eu disse: não, mas a minha graça te basta. Até mesmo quando é de origem demoníaca, aliás, eu diria até principalmente, a graça de Deus é suficiente como solução adequada para a minha vida. Mas será que Deus tem uma solução para cada probleminha que você tem? Isso, quando eu estava meditando nessa mensagem, eu me lembrei que uma das primeiras vezes que eu estive aqui em São José dos Campos, isso foi há muito tempo atrás, 1981, eu vim aqui o cara era meu chefe, com uma pessoa do meu trabalho, nós viemos aqui visitar o CTA, ficamos hospedados ali no centro da cidade, e como era no meio da semana, eu consegui convencer aquele homem a ir na igreja comigo. Ele foi na igreja cristã evangélica, que ficava ali perto do centro da cidade. E lá ele ouviu que Deus tem um plano para cada um de nós. E ele veio debochando, né? Ele disse: é muito plano, fala a verdade, um plano para cada um. Eu disse: por que você está estranhando isso? Você já olhou sua impressão digital? Tem alguma diferente? Não. Você já ficou sabendo que as zebras todas são diferentes? As trilhas delas são aquelas estrias que elas têm, aquelas pinturas, são todas diferentes, são individuais. Não existe uma zebra igual a outra, não existe um dedo igual ao outro. O mesmo Deus que tem criatividade para propor uma impressão digital para cada pessoa, e por isso se chama indivíduo, né? É uma impressão individual, né? Você acha que ele não pode ter um plano para cada um de nós? E então, pegando nesse gancho, será que ele não tem uma solução para cada um de nós? Claro que tem. Claro, ele não apenas tem um plano para cada um de nós, ele tem uma solução para cada um de nós. E a solução que ele tem é a graça que ele nos dá. Nós temos recebido bênçãos de Deus todos os dias, de livramentos, de bênçãos de todos os tipos, que nós não fizemos por onde merecer. E quando aparece alguma coisa que a gente merece, é um espinho na carne. Não, Senhor, eu tenho graça para isso, que compensa tudo isso, compensa, sem dúvida compensa. Mas há algo mais importante ainda, porque no versículo 9, ele disse o seguinte, no versículo 8, eu pedi 3 vezes para Deus me afastar de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque, tem um porquê, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui é a chave de tudo. A minha graça vai estar sobre você, e eu não vou tirar esse espinho, sabe por quê? Você precisa passar por isso. A verdade é que nós precisamos passar por certos problemas sem os quais a gente não alcançaria uma maturidade espiritual. Tem certas coisas da espiritualidade que nós não aprendemos senão através de problemas. É lógico que não é bom isso, mas existe uma forma muito simples de você entender isso. Você já viu esse pessoal na televisão bombado? Cara, cheio aquele corpo todo musculoso, às vezes umas mulheres muito bonitas, né? E tem uns aparelhos que eles tentam vender, dizem: olha, põe isso aqui, ele vai ficar tremendo no seu braço, o braço vai ficar musculoso. Mentira, isso não existe. Isso é mentira. Sabe como é que aquele cara ficou daquele jeito? Ele malha 3 horas por dia, todos os dias na academia, e puxa muito peso, faz um esforço danado, aí ele fica daquele jeito. Não existe jeito dele ficar musculoso deitado, ou então fazendo nada o dia inteiro, comendo o que não presta, assim, mas eu vou ficar musculoso porque eu vou arranjar um aparelho, eu vou ficar boluzão. Não vai. O senhor vai ficar fazendo esforço. Maturidade espiritual é assim. Você vai ficar maduro como? Não fazendo nada, não passando por nenhum problema. Não vai. Não vai. Eu e Teresa fazemos ginástica frequentemente, né? Mas eu gostaria de fazer mais do que podia, mas... E aí acontece o seguinte: na academia eu vejo algumas pessoas que chegam lá com aquela cara se arrastando, né? Outros estão lá poupando. Algumas mulheres levantam umas coxas maior do que o meu pescoço, assim, enorme, puxam
peso, mas fazem um esforço enorme. Eu não vou entrar no mérito do porquê que elas fazem isso, qual a motivação, mas eu te garanto uma coisa: elas só têm o corpo que tem porque estão malhando. A gente quer ter um corpo espiritual forte, mas não quer malhar, não quer fazer força. Bom, vai continuar fraco, é isso. Você não vai continuar barrigudo, vai continuar daquele jeito mesmo, não faz força. Se nós queremos nos fortalecer, diz, olha, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer ser forte? Você vai ter que passar por isso. A verdade é que a palavra de Deus nos diz que o nosso crescimento espiritual, ele passa através de certos problemas, não como consequência do pecado. Eu falei antes, consequência do pecado não fortalece ninguém. A Bíblia diz que ninguém fortalece a sua vida com sua própria iniquidade. Isso é texto bíblico. Então não é o pecado, você não, vamos fazer um monte de coisa que não presta, depois eu vou ficar mais forte. Não, você vai ficar pior. Eu não estou me referindo à consequência do pecado, estou dizendo que são problemas que vêm à sua vida, no caso, mensageiro de Satanás que vem à sua vida, eles vão te ajudar a se fortalecer. Por quê? Porque a gente, nessas horas, não controlamos mais a situação. A gente começa a confiar em Deus. Quando você está diante de uma situação a qual você não controla, você tem uma pessoa que você não, ela tem mais força que você, ela tem mais poder do que você, ela pode te machucar e você não pode se defender, você se sente desprotegido. E você passa a confiar mais em Deus, você passa a confiar na graça de Deus. Eu preciso que o Senhor intervenha, eu preciso ter esperança no Senhor. Isso fortalece a minha fé, fortalece a minha maturidade espiritual. É exatamente isso que a palavra de Deus diz: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Paulo entendeu isso. Ele disse, então eu vou ficar contente com isso, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu passo pela fraqueza e essa fraqueza é exposta a esse problema, eu vou me fortalecer, porque o poder de Deus vem sobre mim. Uma árvore açoitada pelo vento, ela se torna mais forte. Uma árvore que cresce no meio das outras é fraca. Eu vivi isso o ano passado, quando eu cortei uma série de árvores que o vizinho estava reclamando, que estava causando problemas no terreno dele. Haviam 23 árvores muito grandes, e haviam outras no outro terreno. Na primeira ventania, todas as outras caíram todas de uma vez. Mas elas estão aqui há mais de 25 anos, sempre teve vento. Por que ela caiu? Porque eu cortei as outras. Elas não estavam preparadas. Elas não cresceram sobre o vento, estavam protegidas. No momento que se desprotegeu, caiu tudo. Se nós estamos sujeitos ao vento, nós nos fortalecemos. Então, nós precisamos conviver com o espinho na carne. Estou dizendo que as pessoas têm que desejar isso, não é esse tipo de masoquismo que eu estou falando. Mas se você tem um espinho na carne, mesmo que ele seja um mensageiro de Satanás, saiba de que essa é uma oportunidade para que o poder de Deus se aperfeiçoe em você, porque a graça de Deus vai te dar, assim, olha, se você tem esse problema, Deus vai te dar graça. Ele disse, a minha graça te basta. Você está com, mas eu tenho graça para você, você não está sozinho, você está sendo abençoado, você está sendo agraciado. O que Paulo viu disso? Paulo entendeu perfeitamente, porque no versículo 10, ele nos diz o seguinte: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Ele não está falando de nenhuma consequência do pecado, ele está falando perseguição, angústia por amor de Cristo, necessidade, injúria, fraqueza por amor de Cristo. Quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque eu sou forte pela graça. A graça nos fortalece. Essa aqui é a mensagem final para essa noite. A graça nos fortalece. É a graça de Deus que nos mantém forte para enfrentar até mesmo os anjos de Satanás em nossa vida. Os espinhos na carne pelos quais passamos são oportunidades para que Deus nos aperfeiçoe espiritualmente, porque a sua graça nos é suficiente, a sua graça nos basta. Eu me lembro que eu passei por uma situação profissional muito séria, e já até contei, compartilhei com os amigos aqui, há alguns anos atrás, uma pessoa que trabalhava comigo, por uma vingança pessoal, ela foi no Ministério Público e fez uma série de denúncias contra mim, de corrupção, uma série de denúncias, um monte.
Na mesma época, eu lembrei desse texto exatamente, na mesma época, o diretor do CTA, que é um brigadeiro de 3 estrelas, ele me chamou, e ele sabia o que estava acontecendo, e ele me deu um cargo mais elevado ainda. Por isso eu não fiz absolutamente nada com relação a isso. Eu podia ter entrado na justiça, podia ter reagido, podia ter feito um monte de coisa. Eu não fiz nada, porque de repente, quando ele me chamou, ele me cumprimentou e disse: olha, esse projeto está nas suas santas mãos. Quando ele disse isso, é graça de Deus. A graça de Deus está maior do que o espinho na carne. Eu tinha um espinho na carne, mas a graça de Deus era maior. Eu esqueci que eu não vou nem lembrar que isso está acontecendo. Por quê? Porque a graça de Deus é maior. Ele me deu graça. Tinha esse problema, o problema é real, está acontecendo, mas Deus está abençoando, porque a graça de Deus é maior. E foi realmente uma grande bênção na minha vida. Não estou dizendo que foi bênção o problema, o espinho na carne, mas cedo ou mais tarde ele saiu sozinho, acabou. Mas a bênção de Deus permaneceu. A graça de Deus é eterna, ela é permanente. O espinho na carne é provisório. A graça de Deus é permanente. Ela nos fortalece. Ela é dom de Deus para a nossa vida, amém? Então lembre-se, meus irmãos, quando você estiver passando por uma situação que você possa considerar, isso é um espinho na carne, isso é um filho do diabo que está na minha vida, lembre-se disso. Mas a graça de Deus é maior, a graça de Deus te basta, ela te fortalece e ela é permanente, enquanto o espírito, a carne, espinho na carne, é provisório, é passageiro. A graça de Deus é permanente e nos fortalece, amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, onde partilhamos a Tua Palavra, onde ouvimos o Teu Espírito falar. Ó Pai, que lembremos de tudo aquilo que temos vivido na Tua presença e tenhamos certeza de que a Tua graça nos basta, porque Tu nos tem abençoado, Tu nos tem conduzido, Tu tem sido fiel em nossas vidas. A Tua Palavra tem sido verdade na vida de cada um de nós. Por isso te agradecemos e te imploramos, ó Pai, continua sendo verdade em nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, pela Tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.